Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, eu sou pastor e hoje no programa nós teremos uma palavra profética e desafiadora para o seu coração. Nós estamos precisando de bons exemplos, de pessoas que nos deem bons exemplos e estamos também precisando ser bons exemplos para a sociedade ao nosso redor. Você acredita nisso? Está no ar o programa Propósitos de Vida. O texto que eu quero compartilhar com você neste programa se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, em que diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu confesso a vocês que quando li esse versículo pela primeira vez, ainda novo convertido, eu fiquei um pouco incomodado, pois enquanto o Senhor Jesus nos ensinava a ser humilde de coração, eu achava que a declaração do apóstolo Paulo chegava a ser um pouco de arrogância e vaidade do mesmo. Pois o Cristo na forma humana era perfeito e nós alcançaremos a perfeição apenas no céu. O apóstolo Paulo também não era perfeito, tinha falhas, cometia erros, mas teve a convicção de dizer que era um imitador de Cristo. No dicionário nós lemos que a palavra imitar significa ter como exemplo, copiar. E quando Paulo fala para a igreja de Corinto imitá-lo, é porque naquele momento o único padrão de exemplo cristão era ele que havia fundado aquela comunidade. O apóstolo usa esse mesmo termo para a igreja de Filipenses, dizendo a eles para imitarem aqueles que o imitam. Então, quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está falando de um padrão de vida, de uma referência, de um modelo. Então eu quero usar esse versículo na autoridade de um profeta para desafiar todos sobre uma deficiência que nós temos no comportamento de alguns cristãos dentro da igreja evangélica brasileira. Existe um ditado popular em nosso país que diz: façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Só que na vida cristã não pode ser assim. Temos um problema grave de falta de bons exemplos, a começar por alguns líderes que estão em evidência. Vamos começar com os telepregadores da prosperidade. Os crentes que me conhecem sabem o que eu penso biblicamente sobre tal doutrina. Mas eu quero fazer menção aqui desses pregadores para falar sobre exemplos, sobre imitar pessoas. Esses telepregadores, por exemplo, pedem, insistem para que as pessoas doem todos os seus recursos, casa, carro, moto e até o cartão do Bolsa Família, mas eles, que deveriam ser os primeiros a doarem, não dão um centavo. Então, que exemplo é esse? Vamos também para o outro lado, os políticos evangélicos, que pedem seu voto em época de eleição, frequentam os púlpitos dos templos à caça de votos, dizendo que estarão ali no Congresso para nos proteger de leis que venham assolar o povo. Mas, quando são eleitos, tudo isso fica apenas na base da promessa. Eu não sei o que é pior, se são as promessas que não foram cumpridas ou quando esses políticos que se denominam cristãos acabam denunciados por participarem de esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e tantas outras coisas que só servem para nos envergonhar. Se aqueles que têm uma certa visibilidade e projeção ministerial não dão um bom exemplo, o que dizer então daqueles que acabam sendo os seus discípulos? Antigamente, quando uma minoria se declarava protestante,
você conseguia crédito para comprar uma loja, para comprar em uma loja, né? Porque eles tinham a certeza de que essa conta seria paga. Hoje, por causa dos péssimos exemplos, se você fala que é evangélico em uma loja, você é tratado como um possível mal pagador. E se for pastor então? Nossa, que vergonha! A maioria dos nossos jovens não se preocupa em se manterem puros até o casamento. E por falar em casamento, muitos cristãos não se preocupam em lutar para manter essa união que foi selada no altar de uma igreja. Por causa de péssimos exemplos, nós somos taxados de fofoqueiros, de mentirosos, pois falamos uma coisa e vivemos outra e por aí vai. Eu poderia ficar o tempo inteiro desse programa citando péssimos exemplos, mas essa não é a minha intenção aqui. Nós precisamos mesmo urgentemente voltar a ser o exemplo de Cristo a este mundo. O mundo precisa ver que nós somos imitadores do Rei Celestial. Precisamos de homens e mulheres que sejam exemplos de oração, como Ana, que orou e o Senhor lhe concedeu Samuel. Elias, o profeta Elias, que orou e não choveu durante 3 anos. Daniel orava 3 vezes ao dia. O apóstolo Pedro, que acabou aprendendo com o exemplo do Senhor Jesus. Precisamos também de homens e mulheres que sejam audaciosos para testemunhar de Cristo, como os amigos de Daniel, que mesmo correndo o risco de enfrentar uma fornalha de fogo ardente, não hesitaram em declarar que adorariam o único Deus verdadeiro. Precisamos de testemunhas que tenham convicção de sua fé, como o diácono Estevão, que mesmo com o risco de perder a vida, não negou a Cristo em nenhum momento. Precisamos de homens e mulheres que estejam dispostos a anunciar Jesus. Homens, mulheres, jovens, crianças, que preguem a tempo e a fora de tempo, como os pregadores do passado. O apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, homens que marcaram também a história, como John Wesley, Charles Spurgeon, Billy Graham e muitos outros. Quem imita está honrando a Cristo, dizendo através de suas atitudes que vale a pena procurar ser como Ele. Jesus mesmo disse em João capítulo 13, versículo 15, eu vos dei o exemplo, para que assim como fiz, façais vós também. Não podemos deixar em nossa vida que essa imitação de Cristo seja uma cópia barata, um xerox mal feito. Sabemos todos que somos falhos, pecadores, e que por isso erramos nas nossas tomadas de decisões. Mas o que Paulo fala é fantástico. Assim, cada um de nós que serve ao Senhor, devemos ter a mesma atitude e servir do mesmo exemplo para aqueles que veem em nós o Cristo ressuscitado. Vejam o tamanho do desafio. Não basta apenas ser seguidor de Cristo, mas ser um exemplo para as pessoas ao nosso redor, para que possam ver em nossas atitudes o exemplo do Cristo que vive em mim. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Liderança exemplar, liderança que dê um exemplo, tá? Vamos ser exemplo do Cristo vivo no meio da nossa comunidade. Você é convidado e você é desafiado a viver de uma forma totalmente diferente. No livro de Atos nós vemos o pessoal falando que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, que quer dizer pequenos cristos, né? Ou imitadores de Cristo. Que cada um de nós possamos fazer jus a esse nome, que cada um de nós, que a sociedade veja em nós o Cristo que vive em mim, em você, tá bom? Esse é o nosso desafio e você que está nos assistindo aí, agradecendo a audiência, faça parte dos nossos canais, da nossa rede social, você está vendo aí na tela, aí no canal do YouTube, o canal, a nossa fanpage no Facebook, divulgue o nosso programa, né? Toda quinta-feira às 22 horas na TV Caravelas, canal 11,
para quem se encontra na cidade de Patinga e através do mundo todo no www.tvcaravelas.com.br, tá? Que vocês sejam ricamente abençoados ao participarem, assistirem a nossa programação e divulgar o nosso ministério, tá? Todos vocês fiquem na paz de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus.